Olá, começa agora mais um programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre o papel dos povos indígenas na construção dos 200 anos de história de Alagoas. A gente vai falar também do Carnaval Bicentenário. Você vai conhecer a programação da Festa de Momo para 2017. E vamos saber como estão os preparativos dos blocos que participam do Jaraguá Folia. O estado de Alagoas possui pelo menos 240 etnias indígenas, que somam 11 nações com mais de 20 mil índios. No ano em que Alagoas comemora 200 anos, a participação das comunidades indígenas na construção dessa história é resgatada por meio de debates que mostram a importância dessa cultura na construção da identidade do povo alagoano. Quem vai explicar essa história para a gente é a Graciliana Celestino Wacanã. Ela é representante do segmento indígena em Alagoas. Existe um chefe maior? Como é que vocês se organizam nessas representações? Olha, Miguel, os povos indígenas eles têm uma organização própria, né, tribal. Então, cada povo indígena tem uma representação que é a autoridade máxima constituída dentro dos povos indígenas. É o cacique, a representativa é o cacique e o pajé. O cacique ele tem o papel de articulador político, de encaminhar e intercambiar, junto com as autoridades governamentais ou não governamentais, todas as necessidades dos povos indígenas. E o papel do pajé é a representação da cosmovisão e da espiritualidade, de viver a espiritualidade indígena e estar conduzindo os ritos religiosos dentro dos povos indígenas. Esses dois representantes e autoridades tribais sempre estão acompanhados por um conselho tribal, que normalmente é composto a maioria das famílias indígenas que compõem ali os representantes por clã familiar. A gente deu uma série de números na abertura da entrevista. Eles estão corretos, 20 mil índios com 11 nações representadas. O que significa nações, aldeias? Dá para a gente entender melhor essa hierarquia. Olha, o Brasil hoje, nós temos um quantitativo de 330 nações indígenas, povos indígenas. Por que nações? Porque, por ser indígena, cada povo tem a sua própria forma de se organizar, seu próprio idioma, sua própria cultura, a forma de expressão, entendeu? Então, é específico de cada povo indígena. Por exemplo, o povo Chucuru-Cariri não é igual ao povo Carapotó, por exemplo. Tem a forma específica de cada povo se organizar, falar o próprio idioma. Então, isso é a diferenciação entre povos e nações, é a especificidade. É no Brasil que nós temos esse quantitativo, 330. No estado de Alagoas, nós temos 11 povos indígenas, certo? No quantitativo oficial de 15 mil indígenas oficialmente hoje dentro do sistema oficial reconhecido pela saúde indígena. Tem lei específica no Brasil de proteção, de resgate da cultura, mas, de vez em quando, há uma certa reclamação do povo indígena com relação a esse tratamento. Por exemplo, dispensação de remédios, médicos, dentistas, escolas que são importantes para a continuidade da formação e até mesmo a aculturação. Não é? Como é que está essa construção dessa identidade indígena e esse intercâmbio com a sociedade? Olha, nós precisamos avançar muito ainda nessas políticas e nessas diversas áreas, tanto na área da educação, quanto da saúde, quanto também na área produtiva, socioeconômico e cultural. Por quê? Porque anteriormente, na década de 90, nós tínhamos todas essas ações centralizadas em um único órgão, no âmbito do governo federal. Então, os municípios e os estados não se sentiam na obrigação e responsabilidade de tratar dessas políticas para com os povos indígenas. E
E na década de 90, nós tivemos essa descentralização dessas ações. A educação ficou com os estados, e muitos estados do território brasileiro, a exemplo do estado de Alagoas. A educação indígena está no âmbito do governo estadual. As políticas de desenvolvimento, tanto na área da cultura quanto na questão produtiva, também tem que estar dentro, com essa parceria junto com o governo do estado. Na área da saúde, também a primeira parte de ação com a saúde indígena é no âmbito do governo federal, através da CESAI. Mas já a parte da média e da alta complexidade tem que entrar com as parcerias do município e do estado. Então tem que existir toda essa articulação com os poderes constituídos, certo? O estado de Alagoas está começando, a partir de agora, dar avanços em algumas políticas, mas elas ainda estão precisando e carecendo que se amplie, principalmente com a presença do protagonismo direto dos indígenas. Não só vir reivindicar, mas também no exercício do direito e do dever também. Porque hoje nós temos muitos indígenas qualificados tecnicamente em diversas áreas, tanto na área da educação, quanto na área da saúde, quanto na área também técnica da agricultura, na área da cultura também. Então, eu acredito que só é possível nós transformar e melhorar a partir do momento que os próprios indígenas que nasceram e se criaram dentro da comunidade e do povo indígena também tenham oportunidade de estar junto com esses outros técnicos não indígenas, realizando e fazendo com que as políticas realmente sejam inclusivas e não de exclusão. Com relação à vida atual do povo indígena, com perda de terras, com o avanço social, o avanço da sociedade, a tecnologia, é mito dizer que o indígena vive da própria terra, que a economia dele de subsistência é suficiente ou precisa fazer essa troca e avançar junto com a sociedade? É necessário avançar, a terra, para os povos indígenas, ela é primordial, Nós temos isso não só no sentimento da espiritualidade e do viver, do fortalecimento da própria identidade, mas a terra é tudo para todos os povos, especialmente para os indígenas que nunca deixaram esse seio e essa vivência diretamente integrada com a Mãe Terra, certo? Então, hoje, nós anteriormente, e eu volto de novo a exemplo da década de 90, eu não conhecia índio pobre, não conhecia, era uma população que ainda conseguia viver basicamente da agricultura de subsistência, certo? Nós ainda tínhamos um clima equilibrado, que nós conseguíamos ver a maioria das famílias ainda viverem da agricultura de subsistência, tinham seus vasos muito fartos, não só do feijão, mas da própria farinha, da mandioca, que era o básico, e fora o que eles teriam que complementar essa alimentação em termos da produção da galinha, do próprio peixe, certo? Da fruta. Com o decorrer dos anos, hoje nós temos um quantitativo de índios bem maior, a terra sem conseguir avançar na questão da demarcação, inclusive das terras indígenas, de forma ordeira, diplomática e também com planejamento de desenvolvimento econômico, certo? E estamos vendo muitos índios passando fome dentro das comunidades indígenas, certo? Aqueles que conseguiram avançar dentro da escolaridade ou até buscar outros meios de sobrevivência através do emprego, como muitos também são boias frias, certo? Que trabalham a mão de obra com os fazendeiros dentro daquela região da circunvizinhança dos seus municípios ou nas canas-de-açúcar, eles ainda conseguem ter uma alimentação
rasteira, né? Quando eu falo rasteira, é de qualidade muito baixa. Então, eles ainda conseguem, mas nós temos índios passando muita necessidade. Então, nós precisamos, sim, fazer uma política integrada junto com o governo do Estado, o governo federal, porque a responsabilidade na demarcação direta das terras indígenas é do governo federal, mas se faz necessário que integre também o governo do Estado, as autoridades estaduais e municipais, para que não se tenha conflitos e derramamento de sangue entre essa sociedade e esse clima torne-se cada vez mais hostil pela questão do respeito a um direito que está lá constituído na Constituição do E nosso dentro dessa Brasil. perspectiva de perdas, né, de necessidades, o índio vai cada vez mais se afastando da sua própria cultura. Como é que você vê isso? Exatamente, isso é maléfico, principalmente para os povos indígenas, certo? Porque o que fortalece os povos indígenas é o viver índio, é o ser índio, né? Hoje nós temos muitos indígenas que se afastam hoje da comunidade indígena, aprendem muitas mazelas na sociedade não indígena por onde passam e levam para a comunidade indígena, onde muitas famílias não saem de lá, vivem diretamente dentro da comunidade indígena e existe um choque cultural muito grande. Mas né? de qualquer sorte a história de contribuição é muito forte do povo indígena. Eu gostaria que você citasse algumas que você ainda convive na sociedade, que às vezes a gente reforça e não percebe que aquilo é uma cultura indígena. Ok. Miguel, eu vejo o seguinte, Alagoas especialmente, nós temos a matriz específica também das raízes e principalmente dos nativos indígenas, né? Hoje, olhando assim para você, por exemplo, se nós olharmos dentro da estética, nós temos muitos alagoanos, que parecem isso, né? Parecem também ser indígenas, mas acima de tudo o sentimento. Eu vejo que vocês, os alagoanos ainda estamos herdando, primeiro, de ser guerreiros, de sermos grandes desbravadores e sermos exemplos a nível do nosso país brasileiro. Nós tivemos Marechal Deodoro, grande desbravador das terras. Então, e ele teve várias conquistas. Os alagoanos também herdaram isso dos índios. Então, é o seguinte, mas hoje o avanço se faz necessário numa cultura de paz e bem viver. E isso só faz através de quê? De uma construção e de uma respeitabilidade. E como é que a gente termina essa entrevista na sua língua? Na minha língua é Ededualhá e Sacran de Dedualhá. Então, eu estou pedindo que, primeiramente, a Deus do céu e a toda a força encantada das 4 forças do universo, a terra, o ar, o fogo e a água, que ele nos conduza e que a gente realmente possa fazer dessa Alagoas, dentro desse bicentenário, a inclusão de todos os povos, não só dos povos indígenas, mas também dos negros, certo? E daqueles que mais carecem dessa sociedade. Então, eu estou pedindo isso, que ele nos conduza na grande sabedoria que só ele tem e que esse poder ele conduza a todos nós. Conversamos com Graciliana Celestino Wacanã, representante do segmento indígena em Alagoas, o povo Chucuru Cariri. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Depois do intervalo, nosso assunto é o Carnaval Bicentenário. Eu vou conversar com a secretária estadual de Cultura, que vai detalhar a programação da festa. E vamos saber um pouco sobre os blocos Filhos da Pauta e Filhinhos da Mamãe, que se preparam para o Jaraguá Folia.